Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em nosso coração o reconhecimento, de mais uma oportunidade, de ter recebido mais esta oportunidade, de poder estar aqui junto com você neste momento de reflexão da palavra do Senhor. Isso muito alegra o nosso coração, a sua presença, muito alegra o nosso coração essa oportunidade, conforme todos os dias o Senhor tem nos concedido, de meditar na palavra do Senhor juntamente com você. E é a você que está presente conosco, cultuando a Deus conosco. Nós desejamos aí que a boa mão do Senhor, na medida, a hora que só o Senhor tem, naquela medida que é calcada, sacudida e transbordante, que as bênçãos do Senhor possam chegar nesta medida na sua vida, na sua família e aí nos seus projetos de vida. Queridos, para a meditação, nesta oportunidade, o livro é Mateus capítulo de número 8, apenas o versículo de número 2 e o versículo de número 3, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Um leproso aproximou-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado de sua lepra. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, onde é narrado ali os feitos, do Senhor aqui nessa terra, em seu ministério, quando ele esteve aqui, conforme uma vez nós já até falamos aqui, o que chama muito a atenção era as curas, as formas das curas, o sobrenatural do Senhor, tirando de pessoas as aflições de suas enfermidades. E curas foram muitas, curas foram milhares de milhares. Diz a palavra do Senhor, chega a narrar a palavra do Senhor, que multidões levando enfermos, multidões de pessoas levando multidões de enfermos, e sempre fechava dizendo assim: e todos eram curados. Todos eram curados. E das curas foram as mais diversas, Cura, tanto cura física mesmo, a lepra, a pessoas deficiente físico, deficiente visual, libertação, enfermidades de todas as maneiras, a palavra do Senhor fala que eram curadas as pessoas. Mas dentre essas inúmeras histórias que a Bíblia relata, algumas delas, e das que a Bíblia relata, eu destaco aqui nesta meditação de hoje uma que muito me chama a atenção. Porque você me pergunta, mas por que ela te chama a atenção? Não é cura? Sim, é uma cura, conforme todas as outras, mas o desenrolar dela é de uma maneira diferente. A ação do Senhor foi como as demais, trouxe para aquela pessoa a solução para uma necessidade, mas o desenrolar desta cura, ela foi diferenciada, e é justamente essa diferença aqui, que nesses momentos, nesses momentos a gente vai tentar entender aqui a grandeza deste fato. Eu gostaria de chamar a atenção para esses detalhes, porque ela é muito rica em detalhe. Bom, chegamos no versículo aqui escolhido, Mateus capítulo de número 8, versículo 2 e 3. O que acontece aqui? Qual que era esse momento aqui? Esse momento aqui trata-se de logo após o Senhor passar aquela série de instruções que é narrado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que nós chamamos de o Sermão do Monte. Então, logo assim que o Senhor passa, a Bíblia não fala quanto tempo ele ficou naquele sermão, não fala se foi horas, não fala se foi dias, a Bíblia não fala quanto tempo, mas a palavra do Senhor só fala que ele subiu ao monte, instruiu os seus discípulos e a multidão, e depois no capítulo de número 8, vai falar que o Senhor desce do monte. Aí entra a nossa história. O Senhor desce do monte. Ao descer do monte, a palavra do Senhor vai narrar que ele desceu
acompanhado de uma grande multidão. E foi justamente neste momento, diz a palavra do Senhor, que um leproso, alguém enfermo da doença da lepra, aproxima de Jesus e o adorou de joelho. E depois da sua adoração, ele lhe disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado de sua lepra. Queridos, quando nós paramos aqui, e é uma história de cura muito curtinha, ela não tem mais do que isso aqui, né? Exceto logo após o Senhor manda ele se apresentar ao sacerdote, né? A Bíblia não fala nada mais a respeito desse homem. A palavra do Senhor não fala quem ele era, não fala o seu nome, não fala a sua idade, né? Não fala se ele era um judeu ou não. A palavra do Senhor não fala nada, apenas narra que ele era uma pessoa, que ele era enfermo. Bom, aqui nós temos aqui o primeiro aprendizado aqui. Ele tinha uma enfermidade, mas se você falasse, mas enfermidade, tantos foram enfermos, mas só que essa enfermidade era uma condenação. Essa enfermidade não era uma enfermidade comum, era uma condenação à morte. Por quê? Porque a lepra aqui era uma condenação à morte, ou seja, para uma pessoa enfermo com lepra morrer, era somente questão de tempo, uma vez que a lepra ela não tinha cura. E diga-se de passagem, era uma doença, era uma enfermidade, era um final de vida dolorido, né, Áurea? Muito dolorido, tanto pelas consequências da enfermidade no corpo, quanto pela rejeição das pessoas, não é isso? Porque o leproso, ele vivia fora até da cidade, ele não poderia aproximar de pessoas, ele não poderia conviver com pessoas. Era uma pessoa que ele já sofria pela sua enfermidade, pela dor e as causas da lepra no seu corpo, e também sofria uma série de outros, da afronta, do descaso, do abandono e por aí afora, uma série de situações que machuca também. E machuca muito. Então o que nós entendemos aqui? Entendemos que tinha aqui uma pessoa que ela era enferma, mas não de uma enfermidade que poderia ser curada de qualquer maneira, que a medicina poderia intervir. Não. A medicina aqui não poderia fazer nada, inclusive, logo assim que uma pessoa era detectada que tinha essa enfermidade, a primeira coisa que fazia era a separação das demais. Ah, mas tem família, não interessa. Ah, mas é mãe de filho, não interessa. Ah, mas é um chefe, não interessa. Ele não podia viver entre as demais pessoas, né? Ela era isolada da cidade, do povoado de onde ele morava. Pois bem, então, queridos, essa aqui é o cenário. Esse homem, esta pessoa, né? Ele chega diante do Senhor, e aqui eu acho algo muito interessante quando eu vejo essa história, porque aqui, Áurea, a palavra vai falar que o leproso, ele era isolado, né? Mas de repente a gente vê esse homem quebrando aí, né? Princípios e uma regra. Por quê? Porque ele pensava assim: ou eu sou curado, porque eu estou diante de quem pode curar, ou então eu vou morrer. E a palavra do Senhor fala que ele se aproxima de Jesus. Aproxima de Jesus. Eu achei muito interessante isso aí, porque aí é onde começa a entrar a diferença dessa cura. Porque ele não se aproxima de uma qualquer maneira, né? Diz a palavra de Deus que ele se aproxima do Senhor e lança de joelho em adoração. A palavra do Senhor não vai narrar qual que foi a sua adoração. A palavra do Senhor não vai falar. O que ele fez em adoração a Deus, a palavra não narra. Só fala que ele lança de joelho
em adoração. É como se ele falasse assim: aqui, eu estou na tua presença. Sim. Eu estou na tua presença. E quem está na tua presença não sai de qualquer maneira, né? A atitude dele faz, ele não se importou com as leis, né? Ele aproveitou a oportunidade. Porque talvez ele poderia não ter mais outra. Sim. Nós vemos aí, Ivan, 2 protocolos quebrados, né? Ele não podia se aproximar de pessoa, o leproso ele vivia um preconceito muito grande de isolamento, né? Aí ele quebra o preconceito se aproximando de Jesus. Porque o leproso, ele tinha lá certa distância permitida pela lei, que ele poderia aproximar de alguém, porque a doença era altamente contagiosa. Aí ele quebra aí o preconceito aproximando de Jesus, né? Dobrando o joelho, ali se dobrando em adoração. E nós, como o Ivan disse, nós não sabemos qual a adoração, mas somente dele dizer que se Jesus quisesse, poderia curar, ele estava ali reconhecendo, né, o poder de Jesus e a majestade e a soberania de Jesus. E aí Jesus também quebra um preconceito, né? Quebra um protocolo, né, diante da lei, que é o de tocar. Ninguém podia tocar em um leproso. E o texto diz que Jesus tocou. E aí o milagre aconteceu. Então nós vemos uma coisa bem diferenciada, né? E uma coisa bem bonita, uma coisa bem linda que nós podemos ver, tanto da parte dele como da parte de Jesus, porque Jesus, nós sabemos que ele andava também respeitando as leis. E ele tocou e curou aquele leproso. E nessa quebra de protocolo aí a gente depara aí com uma das curas, né, que ela se destaca entre as milhares, não é isso? Bom, então o que a gente vai aprender aí? Então o que a gente vai aprender aí? Primeiro, que tinha uma condenação. Sim. Tinha a adoração e tinha o reconhecimento do poder divino. Condenação, mas condenação de quê? Condenação da enfermidade. A enfermidade da lepra era a condenação de morte, ou seja, aquele homem, ele estava condenado à morte. Quanto tempo nós não sabemos, qual que era o estágio daquela lepra, nós não sabemos, mas para um leproso morrer era questão de tempo, uma vez que cura não existia. Então aí havia a condenação. E o que eu acho interessante, Áurea, é porque a condenação, olha para você ver que coisa interessante, a condenação não foi uma barreira para que houvesse a adoração. A condenação não foi barreira, queridos. Nada pode impedir a tua adoração. Nada pode impedir. Muitas pessoas perderam a bênção pela precipitação e trocou a adoração pela murmuração e perdeu a sua bênção. Então, para esse homem aí, ele é um grande exemplo para nós, né? A palavra do Senhor não vai falar nada a respeito dele, nós não sabemos qual era o grau de intimidade dele com Deus, o reconhecimento. A Bíblia não fala nada. A Bíblia não fala nada, mas a atitude daquele homem, ele é do começo ao fim, é um exemplo para nós. Aqui nós não estamos falando de uma pessoa que estava com uma simples dor de cabeça, né? Aquela dorzinha de cabeça, não. Aqui nós estávamos falando de uma pessoa condenada à morte. E foi justamente uma pessoa que não sabia nem o que iria acontecer. Ele não sabia o resultado da presença dele diante do Senhor, mas a adoração foi presente. Que você sabe que só adora quem é grato, né? Só adora. Se a pessoa não for grato por alguma coisa, ele não vai adorar. E se ele fosse um murmurador, ele ia dizer assim, eu vou adorar, eu vou agradecer o quê? Se eu sou um leproso, se eu sou um isolado da minha família, se eu sou um isolado da sociedade, se eu sou condenado à morte, eu vou adorar. Que jeito? Se só adora quem agradece, eu tenho o que para agradecer? Interessante quando a gente para analisar isso. O grato a Deus, ele é grato a Deus recebendo
e não recebendo, né? Que a gratidão, ela é reflexo não de você ter recebido, mas a gratidão é reflexo de comunhão. A gratidão é reflexo de relacionamento. A presença do Senhor em nossa vida já é motivo de ter eterna gratidão, né? Recebendo bênçãos materiais ou não. Então aqui nós aprendemos que a condenação pela enfermidade daquele homem não foi impedimento para a adoração, né? Aconteceu a adoração, e para que acontecesse a adoração precisava de algo, o reconhecimento do poder, porque você só adora quem você reconhece, você só honra quem você reconhece, você só respeita quem você reconhece. Você só tem profunda reverência. A adoração aqui foi uma profunda reverência. E você só faz isso a quem? A quem você atribui as honras, a quem você atribui o louvor, a quem você atribui a adoração. Então houve naquele momento ali uma condenação, havia uma condenação, mas em meio àquela condenação havia adoração e reconhecimento da soberania de Deus, porque a palavra vai confirmar isso que nós aqui estamos falando, quando ele disse para o Senhor assim: Senhor, se tu quiseres. Ele não pediu, Senhor, me cura. Ele não pediu. É por isso que nós falamos que esta cura, ela diferencia das demais. Quando as pessoas se apresentavam diante do Senhor pedindo, Senhor, cura minha filha, cura minha família, cura meu empregado, liberta minha filha, né? Liberta meu filho. Quantas curas o Senhor fez através de pedido de um coração aflito. Mas essa aqui não. Ele não pediu. O tempo, as palavras que seria para um pedido, ele fez um reconhecimento. Ele fez uma declaração. E a declaração que ele faz aqui é esta: Senhor, se quiseres. Aleluia. Se quiseres. Quando uma pessoa fala Senhor, se quiseres, sabe o que ele está falando aqui, Áurea? Ele está falando todas as coisas estão à distância do querer do Senhor. Se quiseres, ele está falando isso. Todas as coisas, todas as possibilidades, está só à distância do teu querer. É só o Senhor falar, quero. Ou seja, só fala isso, querido, quem tem o reconhecimento da soberania divina. Só fala isso aquele que reconhece que o Senhor está acima de todas as coisas. Só reconhece isso quem sabe que o Senhor é o dono do milagre. Só reconhece isso quem vê no Senhor o autor da vida. Somente. Então ele nem precisou, aquele coração, era um coração que é um exemplo tão grande para nós, ele nem precisou de fazer um pedido, ele só chegou e se declarou: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. E mais nada, Áurea. Ele não tinha que falar mais nada. Primeiro ele já tinha adorado, depois ele reconhecia e depois ele se declara diante do Senhor. É como se ele falasse assim: Senhor, eu declaro diante do Senhor que o Senhor pode. Eu declaro aqui diante do Senhor que todas as coisas é possível para o Senhor. Então, se o Senhor pode fazer todas as coisas, é como se ele estivesse falando isso. Se o Senhor pode fazer todas as coisas, se o Senhor quiser também, eu posso ser purificado por ti. Mas ele não pediu. Ele não pediu. Ele simplesmente declarou. E o Senhor não atendeu ele dizendo: vou te atender. Não. Fez uma outra declaração. E a declaração do Senhor foi: quero. Quero. Nada mais, querido, guarda isso. Quero. O Senhor não falou nada mais em palavras, a não ser quero. Quando ele declara: se tu quiser, eu posso ser purificado, reconhecendo o poder do Senhor sobre todas as enfermidades, reconhecendo profecia, né? Isso é profecia, o poder de Deus sobre as enfermidades, reconhecendo profecia, ele declara: se tu quiser, eu posso ser purificado. E o Senhor também faz uma declaração: quero. Ou seja, a minha vontade para você é esta: quero. E aí o milagre acontece. Aleluia. Queridos, essa é uma história maravilhosa, mas a gente não pode ficar simplesmente preso à história.
Essa história aqui já está definida. Né? Essa história aqui já é definida. O que falta definir a história de minha vida diante do Senhor é a história de sua vida diante do Senhor. E tem detalhes na nossa vida que tem passado por despercebido. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é presente sobre a sua vida em muitos aspectos. Tem um quero do Senhor para você também. Na realidade não é um, são muitos. Né? O Senhor, se pudesse, né? Muitas vezes nós impedimos o Senhor de agir, porque Ele pode todas as coisas, mas o nosso não relacionamento, o nosso não reconhecimento, a nossa falta de adoração, a nossa vida de pecado impede o agir de Deus na nossa vida e o manifestar do Senhor na nossa vida. Não é impedimento do Senhor por sua capacidade de poder, não. É a palavra do Senhor que fala. Qual que é a causa disso? O não reconhecimento. Por que o milagre não tem chegado na minha vida? A falta de reconhecimento, a falta de adoração, a falta de fé e a falta de dar espaço para o Senhor. Aquele enfermo, Áurea, ele jamais seria curado se ele não reconhecesse que ele era enfermo. Jamais. E o nosso problema é isso. Somos enfermos espiritualmente, não reconhecemos a nossa enfermidade, por isso achamos que estamos tudo bem. Está tudo tranquilo. Mas com uma enfermidade mortal que leva o homem à sepultura e sepultura eterna. Ou seja, e morte eterna. E isso é muito perigoso. Essa história, ela nos chama a atenção para uma outra história, a história de minha vida, como é que eu estou, por quê? Porque existem situações que o Senhor vira para mim, para você e fala assim: filho, ei, eu quero, filho, ó, eu quero te abençoar. Filho, eu quero para você o meu projeto de vida. Filho, eu quero. E nós entendemos que o Senhor quer, conforme a palavra do Senhor fala, é perfeito, é bom, é agradável. Então, duas coisinhas aqui para a gente encerrar, que a gente... nosso tempo aqui é curto. Então, vamos lá. Quero do Senhor para mim e para a sua vida, primeiro, que você reconheça a soberania de Deus. Enquanto você não reconhecer a soberania de Deus, o Senhor para você vai ser simplesmente alguém de uma história, alguém de uma página de um livro e nada mais. Mas a partir do momento que você reconhece, né? Porque reconhecer vai mais do que conhecer, né? A gente conhece de ouvir falar, não, o Senhor não quer, o Senhor não te quer de ouvir falar, o Senhor te quer em relacionamento. E nós só temos reconhecimento em relacionamento, em intimidade, em convivência. Então, o que o Senhor quer para a sua vida, primeiro, é que você reconheça Ele como Senhor de sua vida. Sem isso aí, que é o princípio de todas as coisas, na questão espiritual, nunca vai existir um relacionamento. Reconhecer é tipo um registro, né, Ivan? É um registro. Conhecer Jesus, com certeza ele já conhecia. Já conhecia. Aquele dia ele registrou a sua adoração diante do céu, né? Exatamente. Então é isso que o Senhor quer, né? Se você tivesse a oportunidade de falar assim, o que o Senhor quer para mim? Primeira coisa, o querer do Senhor para sua vida, que você reconheça a soberania dele, né? Que ele quer ser visto por você como o Senhor da sua vida. E para fechar aqui, qual que é o querer do Senhor para mim e para você? Salvação. Aleluia. Sempre falaremos isso, querido, porque isso é o de mais importante para a nossa vida. Conforme falamos aqui, com frequência, não adianta você passar por esta terra, viver tudo de bom, ter tudo de bom, usufruir de tudo de bom, alcançar tudo de bom, e passar por essa terra e perder a salvação. Foi uma vida inútil, foi uma vida que não valeu a pena, foi uma vida que melhor seria que você não tivesse existido. Este é o entendimento da palavra do Senhor para aqueles que têm ignorado as questões espirituais. E o propósito do Senhor nesta terra foi anunciar o reino de Deus, que é chegado entre os homens, que é
presente entre os homens. Então, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para você? Qual que é o querer do Senhor? Salvação. A Bíblia vai falar que o Senhor, Ele amou o mundo de uma maneira tal, né, que deu o seu Filho para todos. Então a salvação é para todos. Infelizmente nem todos terão, mas a salvação, ela é para todos. O propósito é para todos. Nem todos reconhecem, mas é para todos. Nem todos vão ser salvos, mas está à disposição de todos. Para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o propósito de Deus. Queridos, entender a soberania de Deus é reconhecê-lo como sendo o Senhor de sua vida. Quando nós temos Ele como Senhor de nossa vida, nós vivemos em obediência. Isso aí é um processo. E vivendo em obediência, nós declaramos que nós o amamos. Que a palavra do Senhor vai falar que aquele que me ama obedece às minhas palavras. E ser amado de Deus, queridos, isso é tudo que nós precisamos. Ser amado por Deus, ser reconhecido por Deus. Porque aqueles que verdadeiramente o amam e demonstram através de suas ações, é amado de Deus. É reconhecido também por Deus como filho. Isso aí é o de mais importante na nossa vida. É o primeiro lugar na nossa vida. Necessitamos das outras coisas? Sim, necessitamos das outras coisas. Mas conforme foi falado aqui, não adianta ter alcançado tudo nesta terra e estar vivendo um fracasso espiritual. Não vai valer a pena. Mas a palavra do Senhor nos chama, né, a atenção neste momento de reflexão, né, para que eu e você possamos ter um entendimento que receber o Senhor e viver a vontade do Senhor é o de melhor para nós. Guarda isso no seu coração. Pai, muito obrigado. Receba a nossa gratidão pela tua palavra, receba a nossa gratidão pela a sabedoria da palavra do Senhor. Receba a nossa gratidão pela grandeza do Senhor na nossa vida e aquilo que o Senhor tem para nós. Receba a nossa gratidão, muito obrigado. Obrigado pela tua graça ter nos alcançado. Receba a gratidão por cada um que cultua o Senhor neste momento juntamente conosco. Que a boa mão do Senhor possa estar trabalhando, operando em favor de cada um. Ó Deus, abençoando e suprindo suas necessidades. E por esse momento, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.